Crescer com a Bíblia. Um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus. Fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação Padre Mairo Christian. Olá, povo de Deus que nos acompanha no nosso podcast Crescer com a Bíblia. Hoje, dia 24 de junho, dia da solenidade de São João Batista. E hoje nós trazemos mais um episódio do nosso podcast Crescer com a Bíblia. Hoje nós iremos refletir sobre o capítulo 11 do livro de Daniel. E esse podcast tem como tema perseverar quando a história parece dominada pelo mal. E nós podemos iniciar a partir de um questionamento. Quando os poderosos parecem conduzir os rumos da história por meio da violência, da mentira e da manipulação, onde fica a esperança dos pequenos? E aí podemos dizer que é dessa pergunta que nasce o texto do livro de Daniel, capítulo 11. O capítulo descreve reis, guerras, alianças, traições e disputas pelo poder. À primeira vista, parece apenas uma sucessão de conflitos entre impérios, mas no fundo, o texto quer anunciar uma verdade de fé. A história humana pode ser atravessada pela violência, mas não está abandonada por Deus. Olha que interessante essa primeira parte, podemos assim dizer, do capítulo 11, nos leva a compreender que mesmo diante de tudo isso que aconteceu e acontece na história humana, nós não estamos abandonados por Deus. Então, o capítulo 11 faz parte da grande visão de Daniel, iniciada no capítulo 10 e se prolonga até o capítulo 12. O texto fala dos reis da Pérsia, da ascensão de um rei poderoso, da divisão de seu reino e das lutas entre o reino do norte e o reino do sul. Historicamente, esse cenário recorda as disputas entre os reinos helenísticos da Síria e do Egito, com a Palestina no meio do conflito. O povo de Deus aparece como um povo pequeno, situado entre grandes forças políticas. E é justamente aí que está a força teológica do texto. Deus se revela não apenas nos grandes acontecimentos, mas também no sofrimento dos pequenos. A figura central do capítulo é Antíoco IV Epífanes, apresentado como alguém que chega ao poder por meio de intrigas. Nos diz o texto, no versículo 21. Virá tranquilamente e se apoderará do reino com intrigas. Então, seu poder não nasce da justiça, mas da astúcia, da mentira e da manipulação. Daniel denuncia uma forma de governo que se sustenta pela aparência, pela sedução e pela traição. Por isso, o capítulo 11 não é apenas memória do passado, é também discernimento religioso, discernimento espiritual para todos os tempos. Sempre que o poder se coloca acima de Deus, da verdade e da dignidade humana, se torna um poder idolátrico. O momento mais dramático aparece quando o templo é profanado, o sacrifício contínuo é suprimido e se instala a abominação da desolação, nos diz o livro de Daniel, no versículo 31 do capítulo 11. Essa expressão recorda a tentativa de destruir a identidade religiosa de Israel, atingindo o coração de sua fé, que é o culto, a lei e a aliança. O primeiro livro dos Macabeus, no capítulo 1, versículos 11 até o 15, nos fala dessa crise
dizendo que muitos foram seduzidos a abandonar a aliança e adotar costumes estrangeiros. E depois, no versículo 54, fala do altar que foi profanado. Aqui percebemos que a perseguição não é apenas política, mas é também religiosa. O objetivo não é somente dominar um território, mas quebrar a fidelidade do povo de Deus. No entanto, o capítulo 11 do livro de Daniel não apresenta somente a força do perseguidor. Ele destaca também a resistência dos fiéis, e nos diz no versículo 32, o povo dos que conhecem o seu Deus se manterá firme e agirá. Essa é uma das frases mais fortes do capítulo. Conhecer a Deus na Bíblia não é apenas possuir informações religiosas, é permanecer fiel quando a fé custa caro, é não negociar a consciência, é não vender a aliança por vantagens passageiras. Por isso, o texto no versículo 33 afirma: os sábios do povo instruirão a muitos. Em tempos de confusão ou de tribulação, os sábios não são os mais barulhentos, mas aqueles que ajudam o povo a discernir, resistir e esperar. Daniel também reconhece que essa fidelidade pode passar pela prova. Alguns cairão, serão purificados e acrisolados, isto é, provados e refinados como metal no fogo até o tempo do fim. A linguagem é apocalíptica, não podemos esquecer disso, mas a mensagem é profundamente pastoral. O sofrimento dos justos não significa derrota. A perseguição não tem a última palavra. O mal parece crescer, mas seu tempo é limitado. Por isso, Daniel não convida ao medo, nem à curiosidade sobre datas e previsões. Ele convida à perseverança. No Novo Testamento, Jesus retoma a imagem da abominação da desolação, ao falar de tempos difíceis e de discernimento espiritual. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15, ele adverte: quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Em Marcos, por sua vez, conserva a mesma memória profética ao dizer: quando virdes a abominação da desolação instalada aonde não deve estar. Isso mostra que Daniel continuou sendo lido como palavra de esperança para comunidades perseguidas. A grande pergunta, então, não é quando tudo isso acontecerá, mas como permanecer fiel quando tudo parece desabar. E a resposta catequética do capítulo 11 de Daniel é clara: permanece fiel quem conhece o seu Deus. Permanece firme quem não se deixa seduzir pelas intrigas do poder. Permanece de pé quem entende que a história não pertence aos tiranos, mas ao Senhor. Daniel, capítulo 11, nos ensina que a fé bíblica não é fuga da história, é resistência dentro dela. O povo de Deus pode até parecer pequeno diante dos impérios, mas carrega uma esperança que nenhum império consegue destruir. Como dirá o capítulo seguinte: os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça brilharão como as estrelas por toda a eternidade. E assim, nós concluímos mais um episódio do nosso podcast Crescer com a Bíblia e que nós possamos, de fato, crescer com a palavra de Deus. Compartilhe esse conteúdo, ouça novamente o nosso podcast, leia o capítulo 11 do livro de Daniel, compartilhe com seus amigos e até o próximo podcast Crescer com a Bíblia.